por que acontece o bird strike, é isso? Bird strike, parece que temos 929 casos de bird strike no ano passado, em 2024, que são quando essas colisões, né, entre as aeronaves e os pássaros. Por que isso acontece? Bom, alguém tava onde não devia. Lugar errado, hora errada. Então, assim, em números, assim, eu não consigo te dizer exatamente quanto, né? Mas eu acho que foram mais, né? Porque pelo pouco que eu sei da temática, assim, associada a colisões entre aves e aeronaves em aeroportos comerciais, muitos casos eles são relatados, tem bases de dados públicas disponíveis desses registros, mas eu sei que muito disso acaba passando despercebido e não relatado, portanto. Então, às vezes teve a colisão, mas como a ave é muito pequena, ou colidiu numa região não sensível da aeronave, ninguém percebeu. E aí aquela carcaça, né, um bicho morto caiu, ficou ali no asfalto, alguém removeu, né, um predador, ou um carniceiro, né, um bicho que come carcaça, ou simplesmente o vento levou para o meio do mato e ali ele ficou e nunca foi registrado. Então, existe um potencial de subnotificações dessas colisões que é muito alta, né? O fato é que acontece muito, mas para tranquilizar todo mundo, em geral, essas colisões elas não são problemáticas em termos de segurança do voo, né? Porque existe umas normativas muito rígidas, né, para a operação dos aeródromos, para a segurança dos voos em si. Então, aqui em Curitiba, a gente tem pelo menos 2 aeroportos ali, tem equipes dedicadas exclusivamente para essa questão, né? Para evitar as colisões de fauna com aeronave. Fauna geral, né? De cachorro, gato até ave. E aí tem muito trabalho, assim, para eles evitarem que isso aconteça, porque você não consegue controlar, principalmente aves, né? Os bichos terrestres, né, que podem entrar no recinto, você consegue botar cerca, põe muro, né? Agora a ave passa por cima. Então, e ela tá no espaço dela, né? E se ela não tá, ela acaba ocupando porque aquele espaço acaba sendo atrativo, né? Então, os aeródromos acabam sendo bastante atrativos para várias aves de ambientes abertos. Então, quero-quero são um exemplo, né? As curicacas são outros, tapicuruza, que é um bicho preto que tá bem comum, assim, de ver em Curitiba. Então, esses bichos de porte médio e grande são os que são mais perigosos para aviação, por conta da massa, né? Mas sacanagem com o bichinho, né? Chamar de bird strike. É a denotação, né, que se tem técnica em cima disso de colisão mesmo. Justamente por acompanhar um pouco de aviação, por gostar disso, eu vi recentemente um registro de por volta de 3.200 colisões ano passado com pássaros, que daí conta com os registros de manutenção. Então, simplesmente a aeronave pousou, ninguém percebeu, mas quando você foi fazer a inspeção do pré-voo, viu que tinha uma pena, viu que tinha uma marca de sangue, deduziu-se que foi, né, uma colisão com pássaro, mas não afetou em nada a segurança do voo. E não sei até, né, se é uma das nossas questões também de curiosidade, se já tem estudo sobre isso, ou se, né, vocês sabem dizer como que a ave, ela percebe esse outro objeto, porque o avião, claro, é bem maior e tal, né, mas o drone, ele tá muito mais próximo do tamanho de um inimigo, ou ela vê como amigo, enfim, é possível falar de como é que é a percepção das aves em relação aos drones, de como é que elas se sentem, né? Você quer dar a visão do drone? Eu não vou da minha experiência, né? Mas eu acho que, eu não sei, né? Me corrija se ela tem o discernimento de ser amigo ou inimigo, mas quando a gente chega numa postura, eventualmente, da nossa parte, entre aspas, agressiva, chega muito próximo do ninho, talvez em nidificação, alguma coisa assim, acho que ela terá um caráter agressivo. Exceto essa vez que eu contei que de fato veio, né, em trajetória descendente, sempre próximo à aeronave. Claramente, por algum motivo, eu não gostaria que a gente estivesse ali. Mas às vezes eu opero em campo praticamente semana sim, semana não. A gente nunca teve colisão e geralmente elas se afastam da aeronave. Mesmo elas sendo maiores, durante o voo, muitas vezes a gente vê na câmera que tem pássaro próximo. A gente fica super atento se elas vão, né, continuar a trajetória ou não, se a gente vai cruzar a trajetória, o que é super comum. Fica sempre um observador também, então tem geralmente um pilotando, tem um copiloto, também para seguir as regras da aviação civil, então sempre tem um observador, relata a ave em tal lugar. Mas a gente nunca teve uma colisão com pássaro, assim, na maioria esmagadora das vezes eles desviam, eles param onde eles estão, nunca teve uma lógica de ataque, de atacar a ave, de vir para cima. Então, acho que, de modo geral, de forma bastante leiga, no sentido biológico, acho que elas têm uma tendência de se afastar da aeronave. A gente, por sorte, nunca teve. E as aeronaves mais atuais, inclusive, já têm esses mecanismos de conseguir operar com 3 motores, né, se caso houver uma colisão.
Essas aqui, se teve uma colisão, um abraço, né? Aeronave. Tchau. O copiloto que busca só pra saber Estagiário. quando cai. Mas nesse caso aí, o que tava descendo, né, vindo atrás, é um gavião-tesoura. Esses bichos, eles acabam vivendo em grupos até, né? E é um bicho que não é um predador de aves, né? Ele se alimenta bastante de invertebrados. Então, e eles são meio que calmos, assim, em termos... Então, minha visão, né, de biólogo, com o drone ali, às vezes ele tá vendo aquilo ali com um objeto que parece com uma outra ave que tá se aproveitando de um ambiente de voo. Então, urubus fazem muito isso, né, quando a gente tá, por exemplo, com aeromodelo, e principalmente quando você tá com um motor mais silencioso, ou um motor elétrico, desliga o motor, e se você com o aeromodelo começa a circular, o urubu que tá vindo voando, batendo asa, ele tá gastando energia para voar. E ele vê uma silhueta de uma ave circulando, quer dizer que ali tem um potencial de ter uma área de corrente de ar ascendente, uma térmica. Então ele muda o padrão de voo e vai ali e começa a circular procurando aquela corrente de ar ascendente. Pra dar uma Então ele descansadinha. fala, olha, ele achou uma corrente. Não Então tem térmica. era bem comum quando a gente, né, tava brincando com o aeromodelo, acontecer isso. Eu tava ali só circulando e de repente vem um urubu, depois outro e outro, eles ficam ali tentando achar aquela corrente ascendente e não conseguem, e eles desistem. Né? Então tem muito disso, porque as pistas para os bichos são muito visuais. Então acho que muito é disso. Mas você nunca viu ataque em aeromodelo? Nunca chegou a ter um ataque? Já. Se a gente passa perto de ninhos, por exemplo, eu já vi que quero derrubar aeromodelo. Então ele sobe, voa, né, vê aquele objeto vindo, que para ele pode ser uma ameaça, e aí em voo ele colide mesmo, na tentativa de espantar dali, né? As aves, elas podem ser bastante agressivas entre elas. Não sei se... É comum a gente ver, por exemplo, o carcará passando voando e um monte de ave pequenininha voando atrás. Aqueles bichos não estão só indo atrás porque é legal, eles estão de fato batendo, né, no bicho para ele ir embora da área de vida deles. É um risco. Então, as potenciais presas atacam seus potenciais predadores, um comportamento que a gente chama de mobbing. E aí os drones podem representar esse tipo de ameaça e algumas aves, né, têm esse comportamento mais agressivo, capaz de atacar, sim. E aí tem bastante... de nunca chegar perto de quem não quer. E aves de rapina em geral, né? Então tem alguns... Tem bastante vídeo até, né, na internet, se procurar de drone, que a pessoa tá voando com drone e de repente vem uma águia. Isso no hemisfério norte é águias. Né, ou gaviões, né, de porte maior que vem, pega o bicho com a pata, né, então, e leva embora. Isso aqui é de comer ou de olhar, né? O bicho bate ali, não é de comer e solta. Mas aí tem todo o risco para a fauna também, né? Então aí quem entra... se batendo também Sim, uma pata, com certeza. Então aí pro bicho é extremamente importante. Aí tem as legislações também, que não versam só sobre, né, a questão de aviação civil, mas que também está associado para o lado ambiental também, né? Então, você não vai sobrevoar com uma aeronave em cima de uma área que é sensível para a fauna, sem uma autorização. Então tem que ter um propósito para fazer aquilo. Áreas que você já sabe que tem maior risco disso acontecer. Ou de causar algum tipo de impacto para a ave, né? Porque pra gente, né, com o drone, o impacto é você perder o equipamento, né? O danificar e ter um custo, né? Agora, para a ave, o simples fato dela sair daqui e voar para lá... É um custo grande porque ela pode, nesse processo, se expor a um predador, perder uma área de alimentação, né? É um estresse, um gasto energético. Então tem muito risco associado. Então, fazer isso intencionalmente... Fora o risco com o próprio drone, né? De machucar. A gente tem que pensar nesse... de se machucar. Então, a gente tem que ter assim, em mente que existe também essa legislação. Então, acho que é importante lembrar para as pessoas, né? Que o bicho não só foi assustado, né? Ele se prejudicou ali naquele processo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Quando tá ali com o drone, recreacionalmente ou profissionalmente, que existe esse outro lado ali também pra gente valorizar, né? Com certeza. O custo, né? Pra fauna, né? Eu vi um estudo recente, acho que saiu em 2023, um artigo que compilou vários voos, vários trabalhos que usavam drones e aves, e chegaram a uma média de, se a aeronave está a 50 metros de identificação, o distúrbio que causa é reduzido, muito reduzido. A partir de 50 metros... A menos de 50 Exatamente, metros. mais próximo o impacto, o estresse é muito, muito elevado. E até umas métricas de 30 metros, 50 metros e o mais recomendado, que a gente voe sempre a partir de 70 metros de distância do... Eu ia falar do alvo, que a gente fala do alvo. Do alvo terrestre que a gente costuma usar, mas do alvo, no caso, o ninho, o pássaro, enfim, a árvore que a gente está querendo observar um processo de identificação. Então, 70 metros de distância, mas acho que não está aplicado em nenhuma legislação. Aí são as recomendações científicas mesmo. né?